Este capítulo explicará claramente como ser salvo, ou como alguns chamam, nascer de novo. O que isto significa é que você não será mais separado de Deus pelo pecado, mas você se torna uma parte de sua família, aceitando a Jesus como seu Salvador, e, portanto, irá para o céu quando você morrer. Na Escritura está escrito, em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para que pudesse ser condenado, mas para que o mundo através dele fosse salvo. É tão simples e é um dom gratuito. Você deve confessar seus pecados e recebê-lo pela fé. Jesus é o único caminho para o Pai. Não espere até que você limpe sua vida. Ele o aceitará exatamente como você é. Então, ele mudará você de dentro para fora. Uma vez que você se arrependeu de seus pecados, você se torna uma nova criatura e a velha já passou. Isso significa que seu coração foi mudado e agora deseja as coisas de Deus e não as coisas perversas que fez um dia. Para que você cresça espiritualmente, você deve começar a ler a palavra de Deus. Também será bom se desenvolver relacionamentos com aqueles que conhecem a Deus há algum tempo e podem ajudá-lo a seguir uma forte caminhada cristã. Se você se conectar com o ministério local, eles podem oferecer orientação e conselhos práticos para ajudá-lo a encontrar seu destino e propósito para os quais Deus o criou. O próximo passo é ser batizado em águas, que é um sinal externo da mudança interior que ocorreu em sua vida. Significa que nós morremos com Cristo e agora ressuscitamos, nos tornamos uma nova pessoa. A maioria das igrejas locais realiza serviços batismais regularmente e ficaria feliz em recebê-lo na família de Deus ao batizá-lo. A primeira igreja, conforme explicado no livro de Atos, batizou todos os novos convertidos. Então, você deve permitir que o Espírito Santo tome controle de sua vida, buscando o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Isso fortalece você, como aconteceu com os apóstolos no livro de Atos. Eu aconselharia a leitura do livro inteiro para ver a diferença que isso causou em suas vidas. Você se torna mais sensível para ouvir a voz de Deus falando com você. O Espírito Santo foi enviado para ser um guia e um consolador. Ele não é algo para se ter medo ou evitar, como ensinado por algumas denominações. Quando o grande derramamento mencionado no prefácio desse livro acontecer, muitos serão simultaneamente preenchidos com o Espírito Santo, e os resultados serão miraculosos. Todo aquele que professa ser um seguidor de Cristo deve representar seu caráter. Ele veio porque ele amava todas as pessoas e, portanto, devemos fazer o mesmo. Não podemos amar o pecado em que as pessoas caem, mas podemos amá-las em Cristo. Leia o livro de Gálatas para aprender como irmãos e irmãs em Cristo devem tratar uns aos outros. Todos nós devemos nos esforçar para ter um bom testemunho no céu. Jesus deseja que você experimente a vitória sobre o pecado todos os dias da sua vida. A palavra de Deus diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. O diabo trará a tentação para você, mas você não precisa fazer isso. Jesus pode ajudá-lo a vencer cada vez que for tentado, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.
1 João capítulo 4, versículo 4. Quando você sentir que a pressão para ceder ao pecado está aumentando, corra para Ele e Ele o ajudará. Se você cair e pecar, a pior coisa que você pode fazer é tentar se esconder. Confesse seu pecado rapidamente e receba o perdão de Deus. Se você esconder o pecado, o diabo irá usá-lo contra você e então a condenação virá. Quanto mais você esperar, mais difícil será se arrepender. O perdão do Pai está disponível para todos nós e seu sangue pode tornar o mais vil pecador em um homem livre. Eu não só sei que Cristo morreu pelos nossos pecados e derramou o seu sangue diante do trono de Deus, mas eu vi. Agora vou compartilhar uma das experiências mais inusitadas e inesquecíveis que já tive. Era abril de 1998 e eu estava no culto à noite. Naquela época eu procurava um relacionamento mais profundo com o Pai e passava muitas noites adorando e intercedendo em minha casa. Eu estava com fome por mais do Senhor. E quando você chega a esse lugar em sua vida, Ele fará com que você possa obter o que deseja. Nós estávamos adorando por cerca de 30 minutos. E então o pastor parou, chamou algumas pessoas para a oração. Ele perguntou por qualquer um que estivesse no ministério de tempo integral, fossem eles ministros antigos ou ministros novos. Eu sabia que Deus havia me dito que um dia eu estaria no ministério em tempo integral, mas resisti, porque aquele tempo ainda não havia chegado. O pastor punha as mãos naqueles que haviam ido para a frente, orou por eles e os liberou para que voltassem a seus lugares. Eu podia sentir a glória de Deus no santuário e sabia que os anjos estavam presentes. Senti o Espírito Santo me pressionando, dizendo que eu deveria ter sido orada. Então eu disse a ele: se o pastor perguntar se ainda há mais uma pessoa que precisa vir, então eu irei. No momento seguinte, meu pastor disse aquelas mesmas palavras. Então eu fui à frente. Quanto mais me aproximava da frente, mais forte se tornava a glória de Deus. Tornou-se difícil respirar e comecei a sentir calor ao meu redor. Eles tinham um obreiro atrás de mim, porque às vezes, quando o poder de Deus é liberado em você, você pode realmente ir ao chão. Quando o pastor colocou as mãos em mim, senti o fogo subir por todo o meu corpo. Foi tão poderoso que não só eu fui ao chão, mas o obreiro também foi. Deus usou as mãos do meu pastor para liberar este fogo em meu espírito. Ele passou por todo o meu ser, queimando tudo que não era de Deus. As paredes do meu coração foram limpas de qualquer desejo pelo mundo, memórias ruins do passado, e depois subiram pela minha cabeça para purificar minha vida de pensamentos. Eu era agora um vaso puro, reservado para o uso do Pai. Eu fui batizada com fogo. Eu só lembro de ir até o chão e o meu corpo começou a tremer violentamente. Eu não fui ferida de forma alguma, mas fui consumida pela glória e foi assim que o meu corpo reagiu a ela. Eu me lembro vagamente de alguém me cobrindo e indo embora. Mais tarde descobri que permaneci o resto do culto, o tempo todo deitada no chão, na frente. O pastor sabia que Deus estava fazendo algo e não permitiu que ninguém me tocasse. Eles realmente me trancaram na igreja e deixaram uma pessoa de segurança lá para ligar para minha família quando eu pudesse ir embora. Minha filha me disse na manhã seguinte que foi ela quem deixou um recado com o número de telefone da casa na manga da minha blusa. Ela esperou até quase meia-noite, mas eu ainda estava deitada lá. O que ela não sabia
Era onde eu havia sido levada pelo Espírito de Deus. Quando eu bati no chão, segundos depois, o anjo do Senhor me levou em espírito e deixei a terra. Em todas as vezes que eu fui para o céu, era sempre instantaneamente, e eu não sentia que estivesse viajando. Eu estou apenas aqui e um segundo depois estou em algum lugar no céu. Foi diferente dessa vez, porque de repente parecia que estávamos nos movendo numa velocidade incrível. Eu realmente vi milhões de luzes vindo para mim, assim como você veria em um filme. Nós viajamos por algum tempo e, de repente, paramos e senti meus pés baterem no chão. Abri os olhos e imediatamente soube que não estava no céu. Quando percebi onde estava, meu coração parecia preso na garganta, pois eu estava do lado de fora do túmulo de Jesus e a pedra já havia sido removida. Ó Deus, eu disse, o que estou vendo? Eu ouvi alguém chorando e me virei e vi uma linda garota com algo debaixo do braço. Ela parecia ter cerca de 19 ou 20 anos e tinha longos cabelos negros. Ela olhou para o túmulo e viu anjos que perguntaram por que ela estava chorando. Ela disse: eles levaram meu Senhor e eu não sei onde eles o colocaram. Só então Jesus apareceu, mas Maria não o reconheceu. Ela perguntou se ele havia levado Jesus. Então Jesus disse: Maria. Ela correu em direção a ele, seu rosto agora radiante de alegria, quando ela gritou: Rabone! Eu acredito que significa mestre na língua judaica. Jesus disse a ela: Não me toque, Maria, porque eu tenho que ir ao meu pai primeiro. Diga aos outros para onde vou. Vou ao meu pai e seu pai. Ela correu para contar aos outros o que Jesus disse. Assim que ela o deixou, uma grande companhia de anjos apareceu no céu, e quando Jesus se levantou para encontrá-los, eu segui. Era um local de tirar o fôlego à medida que se levantaram juntos. Eu nunca vou esquecer. Eu não me importava se alguém acreditasse em mim. Este sempre seria um tempo divino em minha vida. Os anjos estavam voando e ao redor de Jesus, enquanto continuávamos subindo pelos céus. Mesmo que a atmosfera ao nosso redor normalmente estivesse escura, o brilho da glória ao redor de Jesus iluminou toda a área. Passamos pelo segundo céu sem interferência e seguimos em direção a uma luz que parecia mais brilhante que o sol. Quando entramos no terceiro céu, que é onde fica o lar de Deus, milhares e milhares de anjos vieram para saudar Jesus do seu retorno da sepultura. Eles nos escoltaram através dos portões e em direção à sala do trono. O local que eu vi ao lado era difícil de explicar. E assim como eu escrevo agora sobre ele, a glória que senti então repousa sobre mim agora. Havia uma quantidade inumerável de anjos prostrados no chão, enquanto Jesus caminhava em direção ao trono de seu Pai. Um anjo do Senhor estava carregando um lindo vaso com ele o tempo todo. E agora ele estava oferecendo a Cristo quando ele estava diante do Pai. Na frente de nós estava um tipo baixo de altar e sobre ele um tecido lindo, cujas tramas e fios que se ligavam pareciam estar vivos. Ouro, prata, lilás, vermelho e verde eram as cores que se moviam nesse pedaço de tecido. Eu mal conseguia ficar de pé. O poder que emanava do trono era tão grande. Um raio era disparado e soou como um grande trovão, quando o pai levantou a mão direita. Então, de repente, houve um silêncio absoluto quando Jesus pegou o vaso e se inclinou sobre o altar.
pouco antes de começar a derramar seu sangue, viu uma palavra aparecer no tecido à sua frente. Dizia: medo. Mas quando o sangue foi derramado sobre o tecido, houve um som como a água batendo em uma panela quente. Imediatamente, a palavra evaporou. Uma a uma, as palavras pareciam no tecido e todas as vezes o sangue as dissolvia. Palavras como ódio, doença, sofrimento, assassinato, homossexualidade, insanidade, adultério, dor e muitas mais, cada vez sendo dissolvidas pelo sangue de Jesus. Quando a última palavra, morte, apareceu, o sangue bateu e se foi para sempre. Deus levantou-se e levantou ambos os braços, gritando: sim, está terminado. Todos na sala do trono gritaram e dançaram de alegria. Jesus havia conseguido isso. O supremo sacrifício havia sido feito e a oferta de sangue foi paga por completo. O tecido vivo, agora contendo o precioso sangue de Cristo, seria guardado para sempre no propiciatório de Deus. Que coisa santa para experimentar! Estou surpresa por ter sobrevivido. Eu fui então devolvida à igreja. Era por volta das 5 horas da manhã, antes que eles pudessem chamar meu marido para vir me buscar. E ele teve que me carregar. Eu não fiquei no meu estado normal por cerca de 2 semanas. Eu tive muitas visões durante esse tempo e as compartilharei em outro momento. Eu realmente sei que ele pagou o preço supremo para todos nós. Como alguém pode recusar esse amor?